Você sabia que investir em ações é se tornar sócio de empresas no longo prazo e que não é uma tarefa tão simples assim? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 indicadores que eu mais utilizo para tomada de decisões em quais empresas eu quero me tornar sócio por longo prazo. Então, bora pro vídeo. Jovem, já vai deixando aquele like para ajudar o canal, mas o que são indicadores, né? O que é isso que está falando, Pietro? Bom, se você jogar no Google, você vai ter a seguinte resposta. Indicadores são ferramentas básicas utilizadas para gerenciamento do sistema organizacional. Em outras palavras, são números, equações, métricas que utilizamos para ter noção de como uma empresa está indo, tá? Como vai a gestão de uma empresa, se ela está gerando lucro, se ela está gerando prejuízo, se ela está crescendo, se ela não está crescendo, se ela tem qual market share daquela empresa num determinado setor. É basicamente toda essa parte técnica, né, por assim vamos dizer. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 indicadores que eu mais utilizo para tomada de decisão de entradas nas ações que eu possuo em carteira. Os dois primeiros indicadores que eu vou falar para vocês são o ROI e o ROIC. São dois indicadores que estão atrelados à rentabilidade de uma empresa. Vão mostrar o quanto uma empresa está sendo rentável, tá? Quanto ela está dando em retorno, se ela é melhor para nós investirmos ou não. Então, o primeiro seria o ROI, que é o Return on Equity, que na tradução fica retorno sobre o patrimônio líquido. É basicamente o quanto de receita que aquela empresa está gerando sobre o patrimônio líquido que os investidores, os acionistas, né, o capital social daquela empresa. Então, o ROI, ele basicamente assim, você vai abrir uma lojinha, tá? Você colocou 500 mil reais numa loja de rua que você abriu. Por mês ela está te devolvendo 100 mil reais. Vai estar com uma taxa de 20% de ROI. Você vai estar gerando 100 mil reais sobre os 500 mil. Então isso daí vai dar uma taxa de 0,2, que é 20%, tá? Então esse é o cálculo do ROI. No ROI você não leva em conta dinheiro emprestado que você tem, só leva em conta o dinheiro que os investidores, tá? Os acionistas e capital social daquela empresa, tá? Que os fundadores colocaram. Já o ROIC, ele é diferente, porque o ROIC ele vai utilizar tanto os 500 mil que você tem e quanto os 500 mil que você pegou do banco, por exemplo. Então se você tem lá os mesmos 100 mil que você recebe, calculando o ROI, você vai ter 20%, o que é um ROI muito bom, tá? Ele é muito alto. É difícil a gente encontrar empresas com uma margem de um ROI dessa porcentagem. Agora, se você mantém os mesmos 100 mil para calcular o ROIC, seria os 100 mil sobre 1 milhão, porque seria o seu capital de 500 mil mais o 500 mil do banco. Então o seu ROIC cai para 10%, tá? Quanto maior for o ROI e o ROIC, na maioria das vezes isso é muito bom para os acionistas, porque isso indica que a empresa está consolidada, que ela está gerando lucro, tá? Ela não está gerando prejuízo, e que ela tem uma atividade onde traz um bom retorno para ela. Bom, indo agora para o próximo indicador, é basicamente o PL, que é o preço sobre o lucro. Quantidade de tempo que você vai demorar para ter o seu dinheiro investido de volta, tá? Então, esse indicador ele leva em conta que a empresa distribua 100% do lucro que ela recebe e também que ele se mantenha estável no decorrer dos anos. Então, se hoje você comprou uma ação da Itaúsa, por exemplo, que ela, vamos supor que ela tenha um PL de 10. Isso significa que daqui a 10 anos você vai receber de volta em dividendos ou juros sobre capital próprio, que seriam os lucros distribuídos pela empresa. Em 10 anos você vai receber eles de volta o mesmo montante que você utilizou para investir. Então, se você comprou 100 mil reais em Itaúsa hoje, daqui a 10 anos você vai ter recebido 100 mil reais em dividendos e juros capital próprio. Mas por que é bom não utilizar apenas o PL ou o ROI, ROIC ou qualquer outro indicador sozinho? Porque cada um deles faz de um jeito, entendeu? Então, o PL, por exemplo, ele não leva em consideração o crescimento econômico nem o reinvestimento no negócio. Você não tem essa noção para o futuro, tá? E outra, ele só vai todo dia, né, todo trimestre que a empresa solta um indicador, ele vai mudar, porque a gente sabe que o lucro não é constante de algumas empresas, então isso varia bastante. Obviamente, eles às vezes eles ficam muito próximos, tá? Mas ele sempre tem uma variaçãozinha, então isso sempre vai estar mudando o PL. E por isso que é bom você sempre utilizar mais de um indicador quando for analisar uma ação. O indicador que eu vou falar agora para vocês é basicamente um que mostra a relação percentual entre o quanto a gente recebe de proventos sobre o preço que a gente pagou em uma determinada ação. Ele é conhecido como Dividend Yield e é basicamente assim, se você tem uma Itaúsa, por exemplo, você pagou 10 reais na preço da ação dela, ela distribui R$ 1 por ano de proventos, você vai estar recebendo o mesmo que 10% de dividend yield. Você vai ter um dividend yield de 10% ao ano. Então isso significa que você vai receber por ano 10% em retorno em proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, e em um ano você vai receber o equivalente a 10% do quanto você investiu. Mas geralmente essa taxa fica em torno de 5, 6%, é o mais comum a gente ver, 8%, tá? São raros aqueles que passam de 10% hoje, mas existem.
E é basicamente isso. Esse dividend yield é um indicador bom para você que quer investir, né, gerar renda passiva. Você tem que olhar ele, porque você vai ter uma noção quanto você vai receber mais ou menos em dividendos, etc. no ano. Só que ele é ruim porque ele meio que deixa você pensando que se uma ação tiver um dividend yield baixo, ela não vai ser boa para você. O que é uma visão errônea, porque se você investe, por exemplo, se você está buscando valorização no preço da ação, essa ação que a maioria das ações que são small caps, né, que são aquelas que possuem uma maior valorização, que são empresas menores que ainda não estão consolidadas, você vai ter um dividend yield menor. Por quê? Porque essa empresa ela não investe, ela não distribui lucros, tá? Ela não distribui proventos, uma taxa alta. Porque ela utiliza esse lucro para reinvestir em si própria e fazer com que ela cresça. E isso gera a rentabilidade no preço da ação dela. Então, small caps são empresas que provavelmente vão ter um dividend yield menor, porque justamente por esse motivo de reinvestir em si mesmas. Mas o lado bom delas é que elas vão entregar um potencial de rentabilidade no valor da ação maior do que uma blue chip, por exemplo, que são ações já consolidadas no mercado. Então, se você está buscando comprar uma ação hoje, vai por R$ 10 e daqui a 2 anos vender por 40, esse spread, né, essa percentual de valorização, você provavelmente vai encontrar mais fácil numa small cap. Agora, se você está gerando uma renda passiva, etc., as que entregam mais dividend yield, né, as que entregam mais dividendos, que têm um dividend yield maior, seriam as blue chips, que são empresas que já estão consolidadas no mercado, então, por esse mesmo motivo, já estarem confortáveis, né, já terem seu espaço, seu market share, já sendo empresas consolidadas, elas pegam parte desse lucro e repassam para os acionistas, porque elas não vão ter um potencial de valorização no preço das suas ações. Então isso deixa a desejar para os investidores acionistas. E para ser atrativo para nós, investidores, elas basicamente distribuem um percentual maior de dividendos, isso fazendo com que a gente gere uma renda passiva, né, com esse dividend yield maior. Então a gente vai gerar mais renda passiva. Por isso que é legal eu faço isso, né? Eu tô falando de mim, não é recomendação, mas eu deixo uma parte da minha carteira para small caps e uma parte para carteira para longo prazo para blue chips, porque são aquelas que vão todo mês vão ter um fluxo no meu caixa, assim que vai entrar um dinheiro de dividendos, vai ou proventos, etc, juros sobre capital próprio, que vai é uma grana que eu vou utilizando para reinvestir. Isso vai gerando a famosa bola de neve que a gente vê do Warren Buffett. Então é basicamente essa a diferença, tá? No dividend yield mais baixo e mais alto. Seria small caps e blue chips. Aí você tem que levar em consideração aquela que é melhor para você. E jovem, o último indicador que eu trouxe para vocês é o VPA, que é valor patrimonial por ação. Ele basicamente nada mais é do que o patrimônio líquido dividido pelo número de ações que uma determinada empresa possui. Então, fazendo essa conta, você vai descobrir o valor ideal, né, o preço ideal de uma ação. Vamos supor que a Itaúsa tenha 10 mil de patrimônio líquido e 1.000 ações. Então 10 mil dividido por 1.000 você chega no valor de 10, certo? Então você teria o preço justo da Itaúsa, por exemplo, sendo a R$ 10, entendeu? Mais ou menos essa conta que você faz, né? Essa conta. Mas por que não dá para utilizar somente esse indicador também, né, sozinho? Porque, novamente, ele também é um indicador que não vai levar em conta o potencial de crescimento de uma empresa, não leva em conta também o reinvestimento dos lucros em si própria. Então, você pode encontrar ações que estejam consideradas caras, né, com esse indicador, mas que na verdade elas estejam baratas, né, ou estejam justas, porque o retorno que a empresa está tendo, o desempenho que a empresa está tendo, faça com que esse preço que ela está sendo negociada se torne justo, tá? E como a gente sabe se uma ação está cara, barata ou se está justa com esse indicador? Você basicamente vai pegar o preço da ação que você pagou e vai dividir pelo valor patrimonial ideal daquela ação, tá? Pelo VPA ideal da ação. Então você, por exemplo, você tem uma Itaúsa a R$ 12 e o VPA dela vai estar R$ 10. Se divide 12 por 10, você vai chegar num valor maior do que 1, né? 1,2. Então, utilizando esse indicador, ela vai ser considerada cara, porque ela está sendo negociada no mercado acima do preço justo dela, né? Acima do valor patrimônio líquido que ela tem, entendeu? Porque você vai estar negociando a 1,2 vezes, 20% acima. Então, por isso que não é bom você utilizar apenas esse indicador para fazer análise, tá? Então, é basicamente assim. Acima de 1 seria uma ação cara, igual a 1 seria uma ação no preço ideal, e abaixo de 1 seria uma ação barata, tá? Seria uma oportunidade de compra, segundo esse indicador. E por isso que não é legal, tá? Então você tem que utilizar esses indicadores todos juntos, não precisa ser todos, mas você não pode usar um só, porque você não vai ter essa visão.
porque alguns deles não entregam, não levam em conta a taxa de crescimento a longo prazo, não levam em conta o reinvestimento do lucro na empresa. E por isso que é legal você sempre fazer uma análise composta de no mínimo 2 ou mais indicadores, tá? 2 ou mais indicadores. Legal, Pietro, mas onde que eu vejo esses indicadores? Como que eu faço isso? Bom, você tem diversos sites, eu utilizo basicamente o Fundamentos, tá? Que é o que eu falei pra vocês já, mas existem diversos outros, é só você jogar no Google o que você acha. E eu vou mostrar agora aqui no meu Note como que eu vejo no Fundamentos. Então deixa eu abrir aqui rapidão. Então você vai jogar basicamente no Google Fundamentos, aí você vai abrir o primeiro site aqui e assim que você abrir ele, se a internet cooperar, né? Assim que você abrir ele, você vai cair aqui nessa aba, aí é só você procurar a empresa que você quer aqui em cima. Eu vou botar Itaúsa, né, que a gente já falou dela. Você mete Itaúsa, aí ela vai mandar a empresa e vai mostrar os tickers que ela tem, que é no caso Itaúsa 3 e TSA4, tá? Quando eu invisto em Itaúsa, o que eu quero é preferencial, então eu sempre pego a 4, na maioria das ações eu pego sempre o finalzinho 4, caso você não saiba, o final 3 são para ações ordinárias e o final 4 são para ações preferenciais nos dividendos. Aí você aperta ali Itaúsa e você vai vir para a página no caso aqui, a ITSA4, que é Itaúsa Preferencial, ação Itaúsa Preferencial. Então aqui você vai ter todos os indicadores, tá? Você pode ver ó, o setor que a empresa está inserida, qual o nome da empresa, o subsetor que ela está, o valor de mercado, o valor da firma, o último balanço processado, foi quando ela soltou o último balanço, no site RI dela, o número de ações que ela possui. Aqui você tem os indicadores, ó, as oscilações no dia, no mês, em 30 dias, os últimos 12 meses, aí tem nos anos. E aqui você tem os indicadores, ó, por exemplo, o PL. Aí se você não sabe o que é PL, né? Então você vem aqui em cima desse ponto de interrogação que ele vai falar, ó. Preço da ação dividido pelo lucro por ação. Então o PL é basicamente aquele número de anos que vai demorar para você ter seu dinheiro reinvestido, tá? É bem intuitivo. Então você vai ver aqui no caso dessa Itaúsa, você ia demorar 9,1, né? 9,10 anos para conseguir o seu dinheiro de volta, o dinheiro que você investiu. Aí você tem aqui tudo, o PVP, o P sobre EBIT, o P sobre ativos, o P sobre capital de giro, o LPA, o VPA que a gente falou, a margem bruta. Então é bem fácil usar esse site, tá? Eu utilizo bastante para pegar os indicadores. E aqui você tem tudo. Aí você também pode vir, ó, gráficos, balanço patrimonial. Aí você quer saber quanto de proventos que ela distribui, por exemplo. Você vem aqui, dados históricos, proventos. Deixa carregar. Aí aqui você vai ter, ó, a ordem certinha dos proventos, tá? Você vai ter desde do último que soltaram, que vai ser, na verdade, foi, né? Na verdade, 29 de maio, 3 semanas atrás, ela soltou 0,02, ou seja, 2 centavos por ação. Então, se você tem 100 ações aqui, você teria recebido R$ 2, tá? E aqui você vê todo o histórico. Isso é uma coisa bem legal. Quer ver? Teve uma aqui que ele soltou bem mais alto, porque foi um fato, não sei se vai entrar, que foi um fato extraordinário que eles tiveram. Então, fatos extraordinários é caso eles, por exemplo, um fundo imobiliário, quando tem um fato extraordinário, é uma coisa que você não está esperando e que faz com que ele distribua um dividendo fora do normal, tá? Muito mais alto. Por exemplo, no fundo imobiliário, de logística, quando eles vendem um galpão logístico, vai entrar aquela grana e eles passam aquela parte daquela grana para os seus acionistas. Porque você, acionista, é dono, né, do ativo. Você colocou a grana lá que eles utilizaram para comprar, basicamente isso. Você é sócio, então você tem direito a receber uma porcentagem. Aquela mesma porcentagem que você tem do fundo sobre aquele determinado imóvel é que você vai receber, entendeu? Então, isso que é bem legal. E você teve, por exemplo, teve um exemplo, teve um mês que um fundo imobiliário entregava 50 centavos por mês, aí ele vendeu o galpão logístico, ele entregou, vai, 1,50 por mês, tá ligado? Por cota. Então tem esse negócio. E jovem, o vídeo de hoje foi... Eita. E jovem, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixar informação bem mastigada aqui pra vocês, bem simples de entender. Tá, os 5 indicadores que eu utilizo, o site que eu utilizo, acho que vocês pegaram. Então não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.